sobre minha vida, Deus já determinou vitória no deserto, a prova de fogo. Ele me criou, minha base é fé e amor, sinônimo de vencer é confiar, e o de sobreviver é adorar. No meu arraial, em breve haverá uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar, já tem terra prometida à vista. Em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra vou adorar, antes que Deus fale vou adorar. Há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu confiar. Sobre minha vida, Deus já determinou vitória no deserto, a prova de fogo. Ele me criou, minha base é fé e amor, sinônimo de vencer é confiar, e o de sobreviver é adorar. No meu arraial, em breve haverá uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar, já tem terra prometida à vista. Em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra vou adorar, antes que Deus fale vou adorar. Há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu confiar. Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar. Já posso cantar, já posso cantar, já posso comemorar. Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar. Bendito seja o Senhor na terra, céu e mar. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar, já tem terra prometida à vista. Em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra vou adorar, antes que Deus fale vou adorar. Há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu confiar. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar, já tem terra prometida à vista. Em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra vou adorar, antes que Deus fale vou adorar. Há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu confiar. Sobre minha vida, Deus já determinou vitória no deserto, a prova de fogo. Ele me criou, minha base é fé e amor, sinônimo de vencer é confiar, e o de sobreviver é adorar. No meu arraial, em breve haverá uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar, já tem terra prometida à vista. Em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra vou adorar, antes que Deus fale vou
sobre minha vida, Deus já determinou vitória no deserto, a prova de fogo. Ele me criou, minha base é fé e amor, sinônimo. Jesus entrou no barco de Simão quando ensinava a multidão. Vendo que o barco estava tão vazio, os pescadores já lavavam suas mãos. E assim falou: lance as redes sobre o mar. Simão obedeceu a voz do mestre. Depois de uma noite inteira sem peixes a pegar, Simão vê suas redes balançar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai se transbordar. Vou lançar as redes quando Ele falar. Basta uma palavra e tudo vai mudar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai se transbordar. Não importa o tempo que eu esperar, meu milagre uma hora vai chegar. Jesus entrou no barco de Simão quando ensinava a multidão. Vendo que o barco estava tão vazio, os pescadores já lavavam suas mãos. E assim falou: lance as redes sobre o mar. Simão obedeceu a voz do mestre. Depois de uma noite inteira sem peixes a pegar, Simão vê suas redes balançar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai se transbordar. Vou lançar as redes quando Ele falar. Basta uma palavra e tudo vai mudar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai se transbordar. Não importa o tempo que eu esperar, meu milagre uma hora vai chegar. Basta uma palavra, basta uma palavra liberada do céu, que meu milagre vai chegar. Basta uma palavra, basta uma palavra
ensina a renunciar. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é mais que antes te amar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder, como Naamã no seu poder. Doze anos se passarão, nenhuma luz pra mim brilhou. Dizia uma mulher enferma: os meus sonhos já se foram, mas ouvi falar no nome Jesus, o filho de Davi. Disseram que ele
arrependi porque não confiei. Vou romper a multidão e tocar no Mestre. Tocou no Mestre e foi curada. Bem maior que o teu problema era tua fé em Deus. Rompe agora essa multidão e não deixe os teus problemas serem maior que Deus. Tocou no Mestre e foi curada. Bem maior que o teu problema era tua fé em Deus. Rompe agora essa multidão e não deixe os teus problemas serem maior que mas ouvi falar no nome Jesus, o filho de Davi. Disseram que ele é o Senhor da vida, custe o que custar. Me resta essa chance e eu não vou deixá-la. Quanto tempo eu perdi porque não confiei. Vou romper a multidão e tocar no Mestre. Tocou no Mestre e foi curada. Bem maior que o teu problema era tua fé em Deus. Rompe agora essa multidão e não deixe os teus problemas serem maior que Deus. Tocou no Mestre e foi curada. Bem maior que o teu problema era tua fé em Deus. Rompe agora essa multidão e não deixe os teus problemas serem maior que Deus. Rompe agora essa multidão e não deixe os seus problemas serem maior que Deus. Oh, oh, oh. Por mais que você tenta esconder, teus olhos me revelam outro alguém. A alma grita forte e em silêncio você se declara. Coração partido em mil, sonhos que o vento levou, mas parece um grão de areia na beira da praia. Vida de mal a pior, reduzido quase a pó. Ouça o que Deus pode fazer por você. Ninguém pode apagar o que Ele mesmo escreveu. Esse sofrimento é página virada. Deus falou: te provei porque te amo. Nada foge dos meus planos. Filho, vou agir. Sou teu Deus e reconheço o valor que você tem. Se deleita nos meus braços, não te troco por ninguém. Hoje enxugo suas lágrimas e
isso já é o bastante. Vou te abençoar. Por mais que você tenta esconder, teus olhos me revelam outro alguém. A alma grita forte e em silêncio você se declara. Coração partido em mil, sonhos que o vento levou, mas parecem grande areia na beira da praia. Vida de mal a pior, reduzido quase a pó. Ouça o que Deus pode fazer por você. Ninguém pode apagar o que Ele mesmo escreveu. Esse sofrimento é página virada. Deus falou: te provei porque te amo. Nada foge dos meus planos. Filho, vou agir. Sou teu Deus e reconheço o valor que você tem. Se deleita nos meus braços, não te troco por ninguém. Hoje enxugo suas lágrimas, isso já é o bastante. Vou te abençoar. Olha pra dentro de mim, Jesus. Há caminhos no meu coração que parecem ser perfeitos, que na verdade estão sujeitos a se tornarem morte no final. Entra no meu coração, Jesus, e assume o primeiro lugar. Me envolva nos teus planos, faça-me viver teus sonhos. És vida que não morrerá, por mais que eu seja perseguido, por mais que eu venha a ser moído. Não abro mão de alcançar o lugar mais alto contigo. Por mais que não me reconheçam como teu servo, teu escolhido, não abro mão de alcançar o lugar mais alto, onde a morte vira vida. Entra no meu coração, Jesus, e assume o primeiro lugar. Me envolva nos teus planos, faça-me viver teus sonhos. És vida que não morrerá, por mais que eu seja perseguido, por mais que eu venha a ser moído. Não abro mão de alcançar o lugar mais alto contigo. Por mais que não me
mistura de sangue com fogo. A terça parte desse mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz. A lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, o meu Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiel a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão. Durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de nosso Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão sentados em seu trono prostrarão-se sobre o seu rosto e o adorarão em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Eu quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Não busque atalhos pra falar com Deus. O caminho está livre, é todo seu. Você não é qualquer um, é filho, isso já se sucedeu. Os seus olhos não se fecham por amor. Os seus ouvidos são atentos ao clamor de um coração arrependido, batendo no peito de um adorador. Pode levar dias pra te atender, às vezes em segundos pode acontecer. Às vezes o silêncio dele também é resposta pra você. E mesmo que exista uma multidão dizendo que o teu Senhor não vai te ouvir, serão os mesmos que verão na tua vida Deus agir.
Não precisa pegar senha pra falar com Deus. Josué orou, o sol parou, Deus atendeu. Daniel cercado de leões o adorou, nada lhe aconteceu. Não precisa pegar senha pra falar com Deus. Ele atende com carinho cada um dos seus. O segredo é a fé, um coração contrito. Um coração quebrantado é correspondido. Tem acesso livre pra falar com Deus. Os seus olhos não se fecham por amor. Os seus ouvidos são atentos ao clamor de um coração arrependido, batendo no peito de um adorador. Pode levar dias pra te atender. Às vezes em segundos pode acontecer. Às vezes o silêncio dele também é resposta pra você. E mesmo que exista uma multidão dizendo que o teu Senhor não vai te ouvir, serão os mesmos que verão na tua vida Deus agir. Não precisa pegar senha pra falar com Deus. Josué orou, o sol parou, Deus atendeu. Daniel cercado de leões o adorou, nada lhe aconteceu. Não precisa pegar senha pra falar com Deus. Ele atende com carinho cada um dos seus. E agora aqui no templo, em tua casa, viemos te adorar, Senhor. Viemos mais um pouco aprender do Senhor aqui. Viemos render graças ao Senhor, honra, glória, todo louvor, toda adoração, que só o Senhor é merecedor de tudo isso, porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos instrumento do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, continue nos guiando, continue nos guardando, nos dando sabedoria, nos ensinando a cada dia a viver neste mundo, honrando o teu nome, adorando o Senhor, na beleza da tua santidade. Senhor, neste momento, Senhor, eu te peço, muito obrigado por cada irmão que já chegou aqui na tua casa, guardando a vida de cada um deles, em particular, suas famílias, com tudo que eles têm, tudo que eles é deles, que é do Senhor, tu tem dado, tem fortalecido a eles, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor tem cuidado da tua igreja, tem cuidado dos nossos irmãos que não podem vir à tua casa, os nossos irmãos, os idosos, os anciãos da tua casa. Te peço agora uma bênção especial por cada vida de cada um deles. Visita agora, Senhor, em particular, Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, pela idade, não pode estar no templo, mas estão em casa, sendo guardados pelo Senhor. O Senhor tem sustentado a vida de cada uma deles e delas, Pai. Continue a guardar e proteger, meu Pai. Abençoa, Pai, nosso pastor Paulo César, tomando ele em tuas poderosas mãos, guiando também ele na sabedoria que tu tem dado a ele, para conduzir este rebanho. Muito obrigado, Pai, pela vida do nosso pastor, por tudo que tu tem feito na vida do teu servo, Pai. Ó Deus, abençoa os pastores que têm auxiliado no ministério, pastor Hélito, Senhor, pastora Maria Amélia, continue a guardar esse casal, abençoar a vida dele, sua família, o pastor Fernando, Ana Márcia, suas filhas, guardando também, abençoando, Senhor, a vida dos teus filhos, o pastor Rocha com a irmã Beatriz, sua família, meu Pai, guardando, protegendo, sustentando, pastor Ivaldo com sua família também, guarda todos, faz parte deste rebanho, Senhor, tomando em tuas mãos, os presbíteros da tua casa, abençoa o presbítero Joanito, Senhor, guarda o teu servo. Muito obrigado pela vida dele, pela mensagem maravilhosa de domingo, que falou profundamente aos corações nossos, Pai. Tenho certeza que falou com toda a igreja, comigo falou profundamente, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que tem sido revelada aos nossos corações e tem nos trazido gozo e alegria, Pai, por estar ouvindo e praticando a tua palavra. Louvado seja, e hoje não será diferente nesta noite. A tua serva que irá trazer a tua palavra, ungida do Senhor, vai trazer um recado do Senhor que tu já colocaste no coração, e será explanada para nossas vidas, receber mais uma porção do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesta noite.
pelo louvor que será entoado em teu nome, receba como cheiro suave, aceita o nosso culto nesta noite, perdoa nossos pecados, lava e purifica cada dia mais as nossas vidas. Queremos estar no altar do Senhor como vidas santas, separadas, que não tem que envergonhar do Evangelho do Senhor, que ninguém tenha que nos acusar de nada, nem mesmo o inimigo de nossas almas, ele tem poder para nos acusar, porque nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor vai nos guardar dia a dia, e nós queremos cada vez mais e mais estar perto de Ti, Senhor, vivendo uma vida separada, uma vida de retidão, diante de um Deus que é santo, santo e poderoso. Muito obrigado, Pai, por tudo. Oramos e entregamos em Tuas mãos esse culto, em nome de Jesus. Amém. Peço o irmão Maico, então, para colocar, para nós aí, Marcos 1, do versículo 21 ao 28. Vai falar de uma cura que Jesus fez a um endemoniado. Jesus aqui dá a receita para a igreja. A igreja precisa fazer essa parte também de libertação. Tem igreja que só trabalha com libertação, tem igreja que só trabalha com evangelismo. Não, a igreja é um completo. A obra do Senhor Jesus, ela é completa. Jesus ensinou isso, nós vamos ler na palavra. Não é o pregador que está dizendo que é a palavra de Deus. E diz assim, então, Marcos 1, do 21 ao 28, diz assim, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão. Perdão, irmão, só até o 28. Só até o 28. Glória a Deus. Então, amados, aqui está uma narrativa dizendo que Jesus expulsou um demônio que estava numa pessoa. E essa pessoa, irmão, estava na igreja, estava na sinagoga. O versículo 23 fala isso. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo. Aí ele quis, quando viu Jesus, ele se manifestou, e Jesus imediatamente mandou que ele calasse. Jesus não entrevista demônio, irmãos. Igreja que entrevista demônio trabalha erradamente também. O demônio não tem poder para falar nada, nem autoridade. Jesus mandou que ele calasse. Imediatamente expulsou e deixou o homem livre, deixou o homem são. A igreja, irmão, está nesse mundo para isso, para libertar as pessoas que estão cativas, estão presas nas garras de Satanás. Quem não tem Jesus, irmão, não vive uma vida para Deus, está realmente no mal, muitos estão possessas, outras estão com ingerência maligna, e precisa a igreja pedir ao Senhor discernimento de espírito, para repreender esse espírito maligno na vida das pessoas, e elas serem libertas. Jesus fez isso, e ele delegou isso aos seus discípulos, ele mandou que os seus discípulos fizessem. Está lá mesmo em Marcos 16, Marcos 16, do 15 até o 20. Olha só o que diz Marcos 16, a ordem de Jesus. Jesus mesmo fez,
e ele deu autoridade aos discípulos para fazer. Quando ele enviou os 70 discípulos, ele mandou que fosse, né, pregar o evangelho e expulsar os demônios. E é isso que a igreja do Senhor precisa fazer, tomar posse desse trabalho, dessa obra. E o 16 diz assim, 15: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Próximo: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que lhe seguiam. Amém. Glória a Deus. A obra do Senhor é essa, amado. É pregar o evangelho. Não só apenas pregar o evangelho, mas expulsar os demônios também. Libertar os cativos, que estão realmente encarcerados, estão presos por um espírito maligno. E nós sabemos que existe muitos lugares aí que eles invocam mesmo os espíritos mundanos, terríveis na vida das pessoas. E as pessoas depois, quando vêm carregada, vêm cheia de coisa ruim. E a igreja tem o poder, tem a autoridade do nome de Jesus para usar o nome dele e libertar as pessoas. Que Deus nos abençoe, que nós tomamos posse realmente, para não acontecer, chegar pessoas aqui em nossa igreja, endemoniada, e voltar endemoniada para casa. Temos que pedir ao Senhor discernimento de espírito, para repreender isso, chamar a pessoa no canto, orar por ela, e deixar ela embora livre, e explicar para ela a situação. Você precisa de Jesus. Sem Jesus você vai ser sempre escravo do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não é para acusar ninguém, mas é para libertar, é mostrar o amor, para a glória de Deus. Convido o pastor Hélio, ele vai louvar o Senhor nesse momento, e depois irmã Ana Márcia estará com a palavra para trazer a palavra do Senhor para nós. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 282. Glória a Deus. 282. E depois estaremos louvando com 289. Eu esqueci de falar na hora que cheguei, para poder deixar o teco lá preparado, né? Glória a Jesus. Esse hino é só 2 estrofes. Nós vamos estar louvando ao Senhor. 289. Chegado à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilhas Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou.
quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. 289. Glória a Jesus. Quero estar ao pé da cruz, de onde riga a fonte, corre franca salutar, do Calvário ao monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, pastor Wellington. Que Deus continue abençoando o senhor com esse vozeirão aí abençoado. Tá bom? Amém. Queridos, nós vamos passar agora o momento da palavra. Deus vai falar conosco, certamente. Convido aqui a pregadora dessa noite, irmã Ana Márcia. Vamos orar mais uma vez nesse momento. E você que está em casa na live, irmão, faz seus convites aí, convide os amigos aí do grupo, que essa palavra vai rodar o mundo, em nome de Jesus, na rede social, em várias cadeias aí que temos, de várias plataformas, que dá para circular a pregação desta noite, que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Oremos.
Pai querido, mais uma vez em Tua presença, Senhor, santa e gloriosa, nos colocamos. Somos gratos ao Senhor por esse momento que já passamos aqui, ó Deus, lendo a Tua palavra, louvando ao Senhor. E agora, Pai, nesse momento, queremos ouvir a voz do Senhor, Pai, que vai falar conosco através da Tua serva, nossa irmã Ana Márcia, Senhor. Ó Deus, abençoa a vida da Tua serva agora, nesse momento, trazendo sobre ela, Pai, a unção fresca do Teu Espírito Santo, e que ela venha a ser usada para a glória do Teu nome. Que tudo que ela falar aqui, ó Pai, venha do Teu coração para o coração da Tua igreja, e que Tua palavra venha nos edificar, venha salvar a vida nesta noite, venha sarar corações feridos, Senhor, venha libertar aqueles que estão presos pelas garras do inimigo de nossas almas. Então usa a Tua filha, Senhor, tudo que já colocaste no coração dela, certamente o Espírito Santo agora não deixará esquecer de nenhum detalhe, falará profundamente aos nossos corações. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, através da Tua serva, canal de bênção do Senhor. Continue abençoando a vida dela, da sua família, em nome de Jesus, guardando e livrando de todo mal, dando cada dia mais sabedoria e autoridade do Senhor, para proferir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Sim, me glorio, sim, na cruz, e ali ardendo em fé, sempre vou me gloriar no Senhor. Amém, irmãos? Deus nos abençoe nessa noite. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor, amém? E todos também que se encontram em casa agora, atentos à voz, pois a palavra do Senhor diz no Salmo 29, que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz da cria as corças, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Gades. Então a voz do Senhor é cheio de bondade. E nós vamos agora abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Amém? Toda a igreja já abriu, algumas pessoas ainda abrindo. Amém. Vamos fazer a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações e com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós percutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que percussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro,
e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, quem nos livra da ira vindoura. Amém? Falar do apóstolo Paulo sempre é uma alegria para o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo passava em cada igreja, o sentimento do apóstolo Paulo às vezes era de alegria, às vezes era de sofrimento. Quando contemplamos o que o apóstolo Paulo passou na igreja de Coríntio, tanto sofrimento, tanta confusão, o apóstolo Paulo, diante das lutas externas, ele também tinha suas lutas internas, pois ele pastoreava igrejas, ele aconselhava, ele exortava, ele disciplinava. E quando chegar à igreja de Coríntio, ver toda aquela confusão, ele estava sobrecarregado, angustiado. Mas ao chegar à igreja de Tessalônica, havia algo diferente. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja diferente, era uma igreja marcante, era uma igreja vibrante. E ao chegar, ele começa no versículo 2, sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações sem cessar. O apóstolo Paulo tinha uma gratidão muito grande ao chegar a essa igreja. E ele recordava sempre em suas orações, porque havia algo marcante, havia algo diferencial nessa igreja. E o apóstolo Paulo, vendo isso, ele começava a orar, ele começava a convocar a igreja, a dar graças. E no versículo 3 ele diz assim: recordo-me diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. E aí ele vê um ponto muito positivo nessa igreja, que era uma fé. A igreja tinha uma fé vibrante, a igreja tinha uma fé que em meio às tribulações, porque a igreja nesse tempo, ela estava sendo atribulada, as pessoas estavam sendo massacradas, estava sendo tirado tudo delas, as suas casas, suas famílias, os seus bens materiais, mas a fé daquelas pessoas era uma fé inabalável. O coração daquelas pessoas ardiam em fé, dia a dia. Mesmo diante das tribulações que eles passavam, não eram tribulações como nós passamos hoje, mas eram tribulações ardentes de morte, de perseguições, como passam os nossos irmãos missionários distantes. Eram tribulações que precisavam ter realmente fé para suportar. E nós sabemos que Hebreus 11 nos ensina que a fé é a convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. E a certeza das coisas que se esperam. Isso é fé. Então, o primeiro ponto que nós tiramos aqui, que o apóstolo viu naquela igreja, era a fé. E quando nós falamos em igreja, o corpo da igreja, Cristo, nós sabemos que o Espírito Santo, ele se manifesta na igreja para um fim proveitoso. Pois o Espírito Santo, ele vem para a igreja para mostrar à igreja que nós somos o corpo de Cristo e precisamos ser usados para o benefício da própria igreja. E quando ele olha, o apóstolo Paulo olha essa fé inspirada, ele diz: nós temos que orar, nós precisamos orar mais, pois esse povo tem uma fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme para sempre. Salmo 126. O Espírito dá poder à igreja para vivermos a unidade. E assim manifesta a fé dos fiéis. Pois aqueles que se encontram sem fé, precisamos fortalecer a fé dos nossos irmãos, amém? E como fazer isso? Ajudando, estendendo a mão. Pois o corpo de Cristo precisa estar pronto para ajudar os membros. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 12, 25, não haja divisão no corpo, mas cooperação com igual cuidado, em favor um dos outros. Pois aí, quando nós sabemos que a unidade cai às vezes, quando o amor se esfria, mas a fé é manifestada, e assim eu reconheço que eu posso ajudar o meu irmão com a fé, para que o amor dele seja novamente renovado.
Eu posso mostrar fé ao meu irmão, posso mostrar amor ao meu irmão. E assim as coisas vão ser mudadas. Amém, igreja? E o apóstolo Paulo, ao olhar essa fé inabalável da igreja, mas não parava por aí. No versículo 3 diz, da abnegação do vosso amor. A Bíblia diz que nada devemos dever uns aos outros, e sim o amor. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o que nós devemos dever um para os outros é somente o amor. Nada deveis, e sim, exceto o amor. O amor precisa estar dentro de nós, pois o amor é o próprio Jesus. Deus é amor, 1 João 4,8. E quando o apóstolo Paulo olha esta igreja com uma fé inabalável, um amor que vivia sendo praticado naquela igreja, pois na verdade aquela igreja era uma igreja modelo para todas as igrejas vizinhas, quando nós acabamos de ler. Era uma igreja que modelava outras igrejas, pelo testemunho fiel daquela igreja. Em nenhuma outra epístola eu vejo falar sobre isso, a igreja modelo. Mas nessa epístola a gente ouve isso. A igreja de Tessalonicenses foi a igreja modelo para todos ali. E o apóstolo Paulo, vendo aquela fé, aquele amor inabalável, sabemos que Cristo, Ele se manifesta na igreja, onde há fé e onde há amor. Assim nós veremos o avivamento de Deus, assim nós veremos a glória de Deus. Muitos falam em avivamento, muitos falam em derramamento do Espírito, mas poucos se falam de viver a fé e o amor. Pois daí nós vamos experimentar o grande avivamento, nós vamos experimentar a grandeza de Deus, quando nós servimos uns aos outros com a fé e o amor. Pois sem fé é impossível agradar a Deus e sem amor também. E aí o apóstolo Paulo, ao olhar para essa igreja, ele tira o terceiro ponto, que é a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança. A esperança tem que estar vibrante dentro de nós, em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos ter esperança de que as coisas vão melhorar, de que a igreja a cada dia vai crescer em espiritualidade, de que nós vamos conseguir mais almas para Jesus. Nós temos que ter a esperança, quando o apóstolo vê aqui nessa igreja, quando eles falavam da esperança da volta de Jesus, aonde eles estavam sendo atribulados, mas eles tinham a esperança de que lá na glória, eles não passariam mais por isso, que seria momentânea toda a dor, que lá na glória eles teriam um manancial de vida e de refrigério para eles. É isso que o apóstolo Paulo recordava desta igreja. E era ciente de ver uma igreja que praticava diariamente isso. Quando nós falamos de igreja, irmãos, e quando o Senhor nos ensina que não precisa e não pode haver divisão entre nós, mas tem que haver cooperação de cuidado modo. E quando o apóstolo Paulo olha essa igreja, ele fica feliz, pois havia isso. Havia cooperação, um servindo ao outro, um se preocupando um com o outro, um amando um ao outro. Que Deus nos ajude, precisamos disso. Que isso seja o nosso clamor intenso, desse amor, dessa mútua ajuda um para com os outros. A igreja foi chamada para reanimar os irmãos. Essa igreja, ela era pronta para reanimar aquele que estava triste, aquele que estava abatido, fortalecer a alma, exortar, permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa nos entrar no reino dos céus. Atos 14, 22.
Quando cuidamos do corpo, que é a igreja, Deus se manifesta na nossa vida. Quando nos preocupamos um com os outros, Deus se manifesta e traz um avivamento de dentro para fora. O avivamento não é coisa exterior que eu consigo ver. O avivamento vem de dentro de nós. Quando eu consigo deixar e permitir que a palavra de Deus mude e eu começo a praticá-la. Como diz lá em Tiago, né, no capítulo 1, a palavra implantada, o qual é poderosa para salvar a nossa alma. A igreja estava vivendo aquele momento. A palavra foi implantada na igreja, a palavra foi ensinada e eles pegaram essa palavra e começaram a praticar. Como diz Tiago 1:22, tornai-vos o quê? Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Quando nós ouvimos essa palavra diariamente, estudamos ela diariamente e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos vivendo uma vida ilusória, não estamos vivendo uma vida real, mas aquela igreja foi capaz, irmãos, de praticar esta palavra. E uma palavra que era implantada dentro dela, hoje, eles estavam vivendo intensamente isso no poder do Espírito Santo e em plena convicção. Pois nós sabemos que Jesus é o Salvador, mas é diferente nós termos plena convicção de que Jesus dirige os nossos passos e mostra o caminho que nós devemos seguir. E quando a Bíblia também nos ensina que nós devemos praticar a palavra, vamos abrir rapidamente lá em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 23, Gálatas 5, no versículo 13 a 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 15. Gálatas capítulo 5, versículo de 13 a 15, que diz assim: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede também servo um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aqui o apóstolo Paulo ensina a igreja de Galácia também a respeito da autodestruição. Quando começamos a nos destruir em divisão, em fofoca, em contenda, e aí nós nos destruímos. Aí é o momento que Satanás cruza os braços e fica admirando os próprios cristãos se destruindo. E aí isso é o que ele mais gosta de fazer e ver. E aí, quando entendemos que Deus nos deu a liberdade, mas não para dar ocasião à carne, mas sermos servos um dos outros e amarmos uns aos outros. Isso é muito forte para o nosso coração. E praticar isso é mais difícil ainda. Pois só com a ajuda do Espírito Santo sobre nós que vamos conseguir isso. Pois a igreja de Tessalonicenses estava conseguindo isso. Ela estava passando, apesar pela tribulação, mas um grande avivamento. Pois a fé, o amor e a esperança em Cristo Jesus estava dentro deles, enraizado, nada tirava. Em plena convicção da fé deles, nada abalava. E sabemos que quando estamos numa igreja forte, vibrante, com amor, Senhor faz sinais e prodígios, sim. Começando dentro de nós, como eu falei, o avivamento, ele segue além. Ele vem dentro de mim e o avivamento é visto,
é experimentado pelas pessoas, pelo meu irmão do lado, pelo meu vizinho, pelas pessoas que estão na academia, na rua, em qualquer lugar. As pessoas vão ver o avivamento de Deus. Deus está em mim, Deus está edificado, Ele é minha rocha. Temos que ser uma igreja modelo. Vamos voltar lá para Tessalonicenses agora, para terminarmos lá. Temos que ser essa igreja modelo. No versículo 6 e 7. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A igreja modelo. Mesmo passando por sofrimento, as pessoas conseguiam olhar aquela igreja e ver que havia alguma coisa diferente. A igreja que eu falo, cada um de nós. Havia uma coisa diferente, a pessoa passava, tinha uma essência, tinha algo diferente de Deus na vida daquelas pessoas, tinha alguma coisa. E ela era vibrante, ela era fiel. E a palavra diz que eles, mesmo passando por tudo isso, eles cresciam, eles frutificavam. Quanto mais eles eram atribulados, eles cresciam, eles frutificavam. A igreja de Colossos também, quem não lembra, né, no capítulo 1, que a igreja crescia e frutificava. Em meio a todas aquelas tribulações que eles estavam passando, a igreja crescia e frutificava. É assim temos que ser conosco aqui. Mesmo as tribulações, dilemas que nós estamos passando, nós temos que crescer e frutificar, amém, igreja? Nós temos que crescer e frutificar, servindo uns aos outros. Então eles incorporaram, eles praticavam essa palavra, a palavra foi enraizada dentro deles, implantada dentro deles, e assim mesmo eles cresciam, eles frutificavam. O corpo de Cristo a cada dia mais ali crescia. Então, sermos ouvinte da palavra, não somente ouvinte, mas sim praticante. Mas aí, irmãos, essa igreja era uma igreja vibrante a ponto de poder fazer uma autoanálise, se autoexaminar. Eu acho que nós precisamos disso. Não esperar que os outros nos observem ou nos julguem, mas nós precisamos nos examinar a todos os dias. Dizer, hoje eu fui um crente que eu deveria ser? Hoje eu fui um servo de Deus que eu deveria ser? O apóstolo Paulo já ensinava isso. Em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, até aí, que aí depois vai falar de outras coisas. Então ele diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que fazer uma autoanálise todos os dias, de ver como foi o nosso dia, de como está sendo a nossa vida no corpo da igreja. Temos que fazer uma autoanálise para ver como temos praticado a palavra de Deus lá fora, que é o nosso grande desafio e a nossa missão maior, o nosso campo missionário, implantado lá, nos esperando a cada dia. Pois hoje as pessoas estão com a mente e os ouvidos que não querem ouvir mais de Jesus. Nós sabemos disso. Eles preferem nos observar. Você fala de Cristo, as pessoas já saem andando. Eles não têm mais paciência. Então eles querem nos ver, nos olhar, nos perceber. Já aprendemos isso, que nós somos a Bíblia aberta, a Bíblia lida. O apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, pois eles estavam esquecendo de que eles eram a Bíblia. E ficavam discutindo em dons espirituais, quem era mais poderoso, pois falava em língua, e eles esqueceram de que eles eram a Bíblia. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, vocês são o bom perfume de Cristo, que exala o perfume de Cristo para os não salvos.
Então, examinar a nós mesmos. E ele diz também em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se realmente está na fé. Provai. Então, nos examinar, está tendo fé em mim? Está tendo amor em mim? Está tendo esperança de que Cristo vai mudar essa história, Cristo voltará, e eu não vou mais passar por essas tribulações? É muito importante, irmãos, nós termos isso, uma fé inabalável, porque sabemos que muitos têm naufragado na fé, muitos têm permitido que sua mente seja cauterizada, e não mais sadia, e nós precisamos estar cientes da plena convicção de fé que nós temos, de que nada nos abalará, de que nós estamos guardados, como diz o apóstolo Pedro, nós estamos guardados, protegidos pelo Senhor Jesus. E ele continua aqui para terminar, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O apóstolo Paulo, na verdade, nem precisava mais exortar essa igreja, ele só se fortalecia. Quando ele chegava naquela igreja, ele se fortalecia. A cada dia mais a fé dele ia se fortalecendo. Ele vinha sobrecarregado das outras, e quando chegava ali, aquela igreja era um bálsamo diário. Ele era um bálsamo diário. Deus era capaz de renovar as forças, pois a Bíblia nos ensina que mesmo que a nossa força exterior se corrompa, a nossa força interior se renova o quê? Dia a dia. Nós precisamos ter essa convicção, que a nossa força interior, que a força que Deus habita em nós, ela vai se renovar dia a dia, em nome de Jesus. E não vamos nos abalar. Essa força, esse poder de Deus que habita na igreja, que nós somos a igreja viva, que um sorriso que você dá lá fora, que um abraço que você dá lá fora, claro que agora nós não podemos fazer isso, mas com um gesto de amor, tudo isso mostra Jesus. É tão simples, mas tão difícil de fazer. Às vezes é mais fácil se falar de Jesus do que viver. E essa igreja, ela como modelo para mim e para você, por toda a Caia, por toda a igreja circunvizinha, ela mostrava essa fé, ela mostrava esse amor, ela mostrava essa esperança em Cristo Jesus. Então, irmãos, fomos chamados para reanimar aquele que se encontra fraco. Se talvez você não tenha visto aquele irmão aqui, vamos buscá-lo, vamos ligá-lo, vamos dar um zap, vamos fazer alguma coisa, vamos orar, porque a nossa parte a gente fez. Precisamos ter essa paz. Fomos chamados para cuidar do corpo de Cristo. Cuidar do corpo de Cristo, até mesmo aquele que parece ser mais fraco, é útil. Todos nós somos úteis. Fomos chamados para ser a igreja modelo nesse tempo. Uma igreja que é capaz de modelar, uma igreja que é capaz de ser diferencial para todas as outras. Quando diz Abacuque, no capítulo 1, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Aviva, Senhor. Tem que ser o clamor da igreja nesse tempo, em nossos corações. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor. Para terminar, irmãos, vamos dar só uma passadinha lá em Colossenses, no capítulo 1.
capítulo 1. Isso. Capítulo 1, no versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Na verdade, nós crescemos quando nós ouvimos e entendemos. Aí a gente cresce e dá fruto para a glória de Deus. Quando nós não só ouvimos, como nós acabamos de aprender lá em Tiago, não sejais somente ouvinte, mas sim praticante. Então, quando nós ouvimos e entendemos e implantamos dentro de nós essa palavra, nós começamos a dar frutos. Frutos. E começamos a crescer. Às vezes, quando falamos em crescimento, a gente tem muita ideia de crescer a igreja, mas não, é crescer espiritualmente. Sermos diferentes, como diz lá em Atos capítulo 2. O povo caía na simpatia do povo, né? As pessoas olhavam aqueles cristãos, era diferente. Era um povo simpático, era um povo amoroso, era um povo diferente. As pessoas tinham vontade de estar ali, porque havia um diferencial. A plena convicção de Cristo entrou e transformou. Então o evangelho é um evangelho simples. O evangelho de Cristo é um evangelho simples. É um evangelho praticado em amor, fé e esperança. Amém, irmãos? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a igreja, que deixei para a igreja nessa noite. Que Deus assim nos abençoe, e eu gostaria de estar orando. Se os irmãos permitem, vamos ficar de pé e vamos estar orando nesse instante, pedindo a Deus que Deus nos ajude a sermos essa igreja vibrante, essa igreja aqui para ajudar e também lá fora. Nosso campo missionário é lá fora. E todos os dias nós temos um desafio de entrarmos nos lugares e dizer: Senhor, eu preciso pregar o poder de Deus a toda criatura. Vamos orar, irmãos? Pai, aqui nos encontramos nessa noite e temos a certeza que um dia a plena convicção chegou até os nossos corações. E hoje nós somos transformados, Senhor, de glória em glória. Nós temos o Senhor como nosso único Salvador, aquele que nos ensina a amar, aquele que nos ensina a servir, aquele que nos ensina a andar contigo. Ajuda-nos, Senhor, pois sozinho nós não conseguimos praticar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, pois sabemos que o Teu Espírito, Ele habita em nós. O Espírito do poder de Deus está em nós. E Ele nos impulsiona a levar o Evangelho. Ele nos impulsiona a falar do Teu amor. Mas muito mais nos impulsiona a vivermos o Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a servir os nossos irmãos e a ajudar uns aos outros, o corpo de Cristo, a crescer. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, pois sabemos o quanto temos falhado, o quanto temos feito tão pouco para a Tua igreja. Mas aqui nós aprendemos com a igreja de Tessalônica, que nós queremos aprender contigo a sermos uma igreja modelo, a sermos Teus imitadores, Senhor, a andarmos como o Senhor andou, a amar as pessoas como o Senhor amou, a tocar nas pessoas quando o Senhor caminhava, a olhar as pessoas sem julgamento, sem preconceito. Ah, Senhor, nos ensina a sermos assim, por favor, a sermos observadores e não pessoas que julguem uns aos outros. Nos ajude, Senhor, a nos examinar a nós mesmos, a ver os nossos erros e poder melhorar a cada dia. E sermos aqui um manancial de vida em Cristo Jesus, a vermos essa casa, Senhor, a crescer para a glória do Teu nome,
Ajuda-nos, Senhor, pois sozinho nós não conseguimos. Venha sobre nós, Espírito Santo, nos dê poder, capacitação, poder dos altos, um avivamento que venha sobre nós, dentro de nós, para que a gente viva isso, a prática do Evangelho. Ajuda-nos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por essa palavra. Quero lembrar os irmãos que aqui não houve higienização do microfone, né? Esposa, esposo, né? Então está tudo em casa mesmo, né? Queremos pedir perdão aos irmãos que estavam acompanhando esse culto através da live. Tivemos aí, né, muita instabilidade na internet, né? E aí os irmãos que estão acompanhando aqui perceberam que oscilou bastante. Em determinado momento ela até saiu, né, e voltou agora. Então, peço perdão aos irmãos que estavam acompanhando, né, porque a internet oscilou bastante, né, mas eu tenho certeza que deu para poder você pegar, né, e você entender a mensagem do Senhor. Nós queremos agradecer a todos os irmãos aqui presentes e queremos agradecer também a todos os irmãos acompanhando pela live, os amigos, né, os amigos aí visitantes. Que Deus abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, irmãos, e nós estamos aqui também para poder dar alguns avisos, tá bom? Na próxima sexta-feira já começa o congresso da nossa juventude. Próxima sexta, sábado e domingo, nós teremos aqui 3 dias de congresso da nossa juventude com o tema perdão, restart, né? Então será dias aí aonde nós temos a plena certeza e a plena convicção que Deus falará grandiosamente, poderosamente às nossas vidas. Então venha participar juntamente conosco, venha poder estar juntos na próxima sexta-feira, né, a partir de 7h30 da noite, nós já estaremos aqui. Próximo sábado, próximo domingo à noite, também nós estaremos aqui para podermos aí celebrar ao Senhor com alegria, mas também ouvir aquilo que precisamos ouvir, aquilo que necessitamos ouvir. Então você é o nosso convidado. Eu quero convidar e quero convocar a igreja para poder estar intercedendo por esse trabalho. Nós temos aí, já estamos aí, irmãos, numa média dos 3 dias aí de 90 pessoas. 90 pessoas. Então, irmãos, eu quero convocar os irmãos para poder estar intercedendo. Dessas 90 pessoas, Maico, quantas pessoas não fazem parte de nenhuma igreja? Você tem esse relatório aí? 13 pessoas? Irmãos, 13 pessoas não fazem parte de nenhuma igreja. Então vamos orar, vamos interceder por esse trabalho, né? Vamos estar intercedendo por esse trabalho. Eu tenho certeza que Deus falará grandiosamente aos nossos corações. Vamos estar colocando diante do Senhor, vamos estar colocando diante de Deus. E por conta do congresso na sexta-feira, excepcionalmente nessa sexta-feira, nós não teremos o culto, né, o culto infantil, o culto aí com as nossas crianças, por conta do congresso. Mas na próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta com o trabalho infantil, tá bom? Então aí, né, por conta do congresso, excepcionalmente nós não teremos o culto infantil, né, com as nossas crianças aí dançando, cultuando ao Senhor, mas nós teremos aí o nosso congresso organizado pela nossa juventude. E toda a igreja está convocada a participar presencialmente, a participar pela live e a estar intercedendo por esse trabalho. Então, é o nosso pedido para que nós todos possamos orar, para que todos possamos interceder, né, porque estaremos aqui aos 3 dias trabalhando o evangelismo, tá bom? E eu tenho certeza, irmão, que será noite de bênção, de cura, de restauração, de perdão e de salvação para a glória do nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Eu quero lembrar aos irmãos também que no próximo domingo, assim como nós fizemos na última eleição, né, agora nós temos o segundo turno. No próximo domingo nós não teremos escola dominical às 9 horas, mas nós teremos aqui o culto com a transmissão a partir das 10, assim como nós fizemos na última eleição. Então no próximo domingo nós não teremos as divisões de classe às 9 horas da manhã, e nós vamos ter o culto a partir das 10 horas. Então
Fique aí, irmãos, lembre-se, né? Porque não vai ser 9 horas da manhã, e sim às 10, diretamente com o culto. E esse culto será transmitido, né, pelas nossas redes sociais. O último, né, aconteceu que ficamos impedidos de poder transmitir, porque teve um problema no computador. Né, nós tivemos dificuldade no computador e não tivemos condições de poder transmitir todo o culto, só uma parte dele. Tá? Mas eu tenho certeza que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Então, fica aí o aviso: no próximo domingo, 10 horas da manhã, culto, não 9 horas com a divisão de classe, 9 horas da manhã, tá bom? Mais algum aviso que eu não tenho me recordado? Sim? Não, né? Não. Agradecer aos irmãos, vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer por esse dia, por essa noite, né? Agradecer em nome do Senhor Jesus. Está aqui o nosso irmão Elias, né? Elias que completou, foi quando que Elias completou? Foi quando? Qual dia? Foi ontem? Foi ontem, né? Mais um aniversário, né? Vem cá, Elias, vem cá para a gente orar por você, vem cá. Amém. Já veio com violão. Vamos consagrar o violão, presente maravilhoso de aniversário, né? Que bênção, né? Que bênção. Irmãos, infelizmente, né, nós não temos como ligar o violão, porque nós estamos aqui muito distante, e nós não temos cabo suficiente, mas não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade para esses acordes, essas notas serem entoados aí, em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Eu não ia falar não, mas ele falou, 5.8. Né? E falou, é verdade, e falou sorrindo com os olhos, né? 5.8, né? Mas eu sei porque ele falou sorrindo com os olhos e alegre, né? Porque não parece, porque não parece, né? Nossa, viu? 4.0 aí, tiraram 18 anos, né? Que bênção. 4.0, eu viria correndo do Rio até Campos. Meu Deus do céu, como tem 58, vai até Rio das Ostras, né? Amém, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Nós brincamos assim, mas é uma alegria muito grande. São 58 anos e mais um ano de vida, não apenas mais um ano de vida, mas é na presença do Senhor. Né, o quanto Deus tem abençoado, o quanto Deus tem cuidado, o quanto Deus tem fortalecido, e para nós é uma alegria muito grande, né? O irmão é amado por todos, que Deus continue abençoando cada dia mais. Uma alegria poder tê-lo aqui e de poder participar, né, desse mesmo corpo e com o irmão, né? Uma alegria muito grande. Oremos ao Senhor, né? Oremos ao nosso Deus. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor. O Senhor tem derramado bênção, o Senhor tem derramado graça, e tem sido um Deus misericordioso e zeloso para com as nossas vidas. Meu Pai, não temos palavra, o seu amor, verdadeiramente, ele nos constrange, esse amor incondicional. Somos completamente gratos ao Senhor, e é por isso, Senhor, que servimos a Ti com alegria. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Deus, entregamos esse momento, Teu servo, Teu filho, que completou mais um ano de vida em Tua presença. Pai, obrigado porque o Senhor tem sustentado, fortalecido, abençoado, conduzido. O Senhor tem protegido, ó Deus, no seu trabalho. O Senhor tem cuidado da sua família. Senhor, muito agradecido nós estamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor tem abençoado, o Senhor tem sido o Senhor da vida dele e de toda a sua casa. Louvamos o Senhor, ó Deus, pela vida do nosso irmão Elias, que o Senhor continue abençoando e que muitos 58 anos possam vir para a glória do teu santo nome. Assim nós também, ó Deus, aproveitamos a oportunidade para poder consagrar esse instrumento de louvor e de adoração ao Senhor. Deus, esse instrumento é para o seu louvor, é para a sua glória. Os acordes que serão entoados, as notas
aqui serão feitas, é somente para poder engrandecer o teu santo nome, ó Deus, e que assim, ó Deus, o Senhor continue usando o teu filho, ó Pai, ó Deus, em cada acorde, em cada som, ó Deus, que possam ser, ó Deus, a cada dia mais, ó Deus, louvor e adoração, a subir como um aroma suave em tuas santas narinas, e assim, Deus, o Senhor continue, ó Deus, abençoando e conduzindo esta casa. Louvamos o Senhor pela vida do nosso irmão Elias, assim como os amigos, ó Deus, que estão acompanhando conosco essa live, aos irmãos presencialmente, aos irmãos também acompanhando de forma online, que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor cuide a cada família representada, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada lar representado, o seu ir e vir, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, ó Deus, e que tenha algum irmão, algum amigo, alguma amiga, passando por tribulação, passando por qualquer extrema dificuldade, que o Senhor assim possa dar o direcionamento, ó Deus, que o Senhor assim possa cuidar, que o Senhor assim possa, ó Deus, tocar, fortalecer, agir, ó Deus, com teu poder, entrando com a sua providência. Nós, ó Deus, aqui oramos, ó Deus, nós temos as nossas vontades, mas nós oramos para que o Senhor faça a sua vontade, para a glória do teu santo nome. Estamos aqui para isso, Deus, para poder fazer a sua vontade, não a nossa. Temos as nossas vontades, temos os nossos desejos, ó Deus, mas nós queremos alinhar todas essas vontades e todos esses desejos com a sua vontade, para poder fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós desejamos. Senhor, estamos aqui para poder servi-lo, estamos aqui para poder adorá-lo. Por isso, nos dê um coração sensível à tua voz, um coração obediente, ó Deus, e um coração de servo, para que possamos viver, ó Deus, para a glorificação do teu santo nome. Obrigado, Deus, por essa noite, que também queremos, ó Deus, aproveitando esse momento no qual falamos contigo, para poder entregar esses 3 dias de congresso em tuas mãos. Deus, nós não sabemos, né, quem serão as pessoas que adentrarão ali, Senhor, o Senhor conhece a cada coração, e desde já queremos pedir a Ti, que venha falar aos nossos corações, e que venha se manifestar, ó Deus, em nosso meio. Ó Deus, acabamos de ouvir um relato de que 13 pessoas não fazem parte de nenhuma igreja. Nós não temos ideia de que como estão os seus corações, nós não sabemos como estão as suas cabeças, as suas mentes, nós não temos ideia, mas o Senhor já conhece, o Senhor sabe. Por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que tome esse culto, a centralidade desse culto em tuas mãos. Tudo que fizermos, Senhor, estamos programando tudo para poder engrandecer o teu santo nome, para glorificar o Senhor. Cada expressão, cada ato nosso, seja, ó Deus, expressão de louvor e de adoração a Ti somente. Deus, assim, nós rogamos para que os 3 dias, o Senhor venha falar aos nossos corações, nos conduzir, nos abençoar, pois nós precisamos, necessitamos e carecemos de poder ouvir da Tua voz. Por isso, fale conosco, tome desde já esses cultos e essa atmosfera de louvor e adoração ao Teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por essa noite. Obrigado, Senhor. Pedimos a Ti que nos leve para os nossos lares, na paz do Senhor, na proteção do Teu Espírito, e assim possa nos dar um restante de noite, ó Deus, um descanso na Tua presença, que assim o Senhor venha nos proteger e nos conduzir. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Entregamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, não somente agora, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Deus abençoe, ide em paz, em nome de Jesus.